Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente está com Marcos Rangel, David Verde. A gente vai falar de um negócio que é mais desnegócio impossível, que é falar de alimento, falar de gestão de resíduos, falar de negócio familiar, falar de ter um monte de negócios. Então, o Marcos ele tem a cara do desnegócio e foi um super achado aí do Aziz. Eu estou hoje aqui em Ribeirão com um dia um pouco mais feio, mas estou bem animado para o papo de hoje. E aí, Aziz, como estão as coisas? Fala Davi, fala Marcão, fala você que está assistindo. Privilégio ter esse momento com uma pessoa tão especial, uma pessoa que eu estou aprendendo a admirar. A nossa relação vai além de desnegócio. Nada como encontrar pessoas que se identificam com esses modelos mais autorais de carreira e virar sócio delas, né? Ah, sim que é muito bom. Então você tem um papel também que é o primeiro pessoa efetivamente no meu ecossistema de negócio que eu coloco aqui no desnegócio, depois de quase um ano, né, Davi, que a gente já está com Exatamente, a gente vários nunca papos. chamou nossos sócios aqui, né? A gente, Ah, primeira vez, é legal mesmo. então, legal, Marcão, ter você aqui. Acho que o tema é muito relevante. Ele mistura alguns temas que são recorrentes aqui, que é relacionados à alimentação, mas acho que o tema do resíduo é uma demanda que tem aparecido cada vez mais, né? Sejam pelos comentários, sejam pelas inbox nossos, tem muita gente interessada em entender, e nada melhor que entender essa nova geração. Gente que olha o resíduo além de uma questão técnica escondida, né? Então, bem-vindo ao nosso papo, Marcão. Obrigado, turma. Boa tarde. É um prazer estar aqui e uma honra agora, sabendo que eu fui o primeiro, né? Uhum. Espero ter um ótimo papo com vocês e poder contar um pouquinho dessa nossa história, até desmistificando um pouco essa questão do resíduo, né? Dá até para a gente chamar de lixo, que é um termo menos usado hoje em dia, mas que eu gosto bastante. Muito Vamos bom. lá. Muito bom. Vamos começar então pelo começo, como a gente sempre gosta, de focar menos na empresa ou menos no mercado e mais da onde que vem essas pessoas, né? A gente fala que são seres estranhos, né? O último papo a gente falou com o Gustavo, um papo incrível com o cara da Carambola. E esse é um padrão meio de sistemas familiares ou algumas características que elas dão uma destoada de um convencional. Eu queria saber se sua história tem conexão com algo diferente ali na origem dela, na sua infância? Como que era a sua relação com as perspectivas e referências empreendedoras e com a relação de carreira, estudos, faculdade, enfim, como que era o Marcos nesse momento? Eu acho que a relação maior, né? A relação com a terra, isso aí me remete ao meu avô, que era um cara do interior e curtia, brincava com a gente de fazer represa, isso desde sempre, né? Então eu tenho essa marca forte na minha história. Eu e meu irmão, assim, lembramos muito disso. E esse nosso amor por estar no meio do mato, isso com certeza tem essa relação. E com o negócio, né? A minha mãe começou o grupo em 94. Eu era criança, tinha 10 anos. E desde então eu tive dentro de casa essa relação completa, né? Ela empreendendo ali. O grupo é composto por 3 empresas. Em 94 nasceu a Venative, que foi a primeira empresa. É uma empresa que faz gestão de resíduos dentro da casa do cliente. Então eu vivi com reciclagem, destinação de resíduo perigoso. E depois tive contato com a compostagem a partir de 2000, que foi quando ela foi ao Japão e viu isso funcionando em larga escala lá. Mas em 94, essa primeira empresa era a empresa que faz coleta de lixo urbano, que nem, sei lá, a empresa que passa aqui na minha rua e coleta o lixo, ou não, é algo diferente. Não, é diferente. É uma empresa que faz esse beneficiamento dentro da planta do cliente. Vamos falar assim, um exemplo que todo mundo conhece, Coca-Cola. A gente entrou na Coca-Cola e passou a dar valor para os resíduos recicláveis, que na época não existia esse valor, né? Ela despertou esse mercado aí, foi pioneiríssima no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então passou a vender as latinhas que saíam da linha de produção, caíam no chão, prensar aquilo, fazer um fardo e vender, na época, para um sucateiro, né? E depois para uma empresa de reciclagem. Então a gente presta esse serviço para o privado, não é essa Ok. empresa que você vê transitando na rua. Ok. E aí você estava falando que. Eu Eu tava com o estava microfone falando, fechado. então,
E aí, você quer falar, Aziz? Não, eu ia falar o seguinte, você é um cara acelerado, você já vai indo pra frente, né? Eu queria voltar só uma coisa que é legal ali, que é essa relação que a Terra veio primeiro, né? Então teve um Com despertar certeza. muito forte com a Terra, que ele veio inclusive antes do negócio familiar, de uma característica que eu acho que vale a pena de reforçar, que é a referência materna. Isso muda tudo, né? Normalmente a gente está acostumado com sistemas patriarcados, onde o homem é o provedor. E no seu caso, você tinha uma mãe que não dava para ser mãe do jeito que os seus amiguinhos tinham, aquela que vai pro futebol junto, aquela que leva pro rolê. Eu queria saber como que era uma criança, né, dentro de um contexto que você vivia, além do sítio do vô, além das represas, como que era essa figura da mãe mais ausente? Ela fazia o melhor possível. Com certeza não foi tão ausente assim, mas com certeza não era a figura da mãe dos meus amiguinhos, que estava lá sempre levando para o inglês, para a natação. Mas foi fantástico, acho que é um puto exemplo, né, que eu tenho na vida de coragem da minha mãe empreender num meio como esse, né, assim, mexer É um com setor lixo, super difícil, né? mulher em 94, né? Isso aí é uma bravura danada, né? Então, assim, é um baita exemplo para mim. Mas foi ótimo, né? Senão eu não estava aqui hoje. Então, assim, não Claro. tem o que falar. Que bom que a gente conseguiu inverter essa forma como se enxerga a relação e que hoje é muito mais óbvia, né? Mas lá em 94 não era tão óbvia assim. Tem duas coisas aí que eu também queria trazer. Então, você tinha a perspectiva da natureza da Terra, isso como um campo do sistema. Era seu avô parte de mãe também ou não? Não, por parte de pai. Legal. Par de Então pai. ele que tinha essa referência, sua mãe já tinha essa veia empreendedora não usual em dois aspectos, né? Pelo contexto dela e pelo que ela trabalhava, né? Não é todo mundo que naquela época também mexia com lixo, né? Algo que não sei qual que era a potência do mercado, mas eu queria saber como que você entra no meio desses dois vetores em relação à formação, porque você é advogado, né? A minha formação em direito. E eu estagiei bastante tempo durante a faculdade, terno, gravata. Você imagina que coisa maravilhosa usar terno e gravata no Eu Rio, não consigo né? imaginar, não E consigo. não tem como, né? Putz, Não, eu ia de van fazer fórum em Bangu, em Campo Grande, assim, que são lugares bem quentes, né? Não sei se vocês conhecem. E eu entrava no fórum, às vezes eu estava tão suado que eu nem tirava o paletó, assim, porque você pode tirar para dar uma respirada, né? Mas assim, eu estava tão suado que era melhor continuar com o paletózinho, com a gravata ali, e ficar curtindo a sauna mesmo, né? Para não ficar cheio de pizza, né? Mas foi lindo. Eu acho que eu aprendi muito assim com esse balé do asfalto aí, estagiário de direito, andar na rua, ir para o fórum, ir a cartório, conviver com serviço público assim, nu e cru, né? Ali bem na ponta. Isso foi bom demais. Mas em 2007, quando a minha mãe, de fato, licenciou a Vide Verde, né, a gente começou com a primeira planta em Resende, eu estava saindo da faculdade. E, porra, tinha cansado daquele, né, acho que o direito é muito moroso, né, assim, procrastinam com 30 recursos, né, eu não aguentava mais aquilo. Eu tinha, Qual área específica que você tinha eu, eu, conectado no direito? não, eu conectei com a maior área do direito, que é contencioso civil. Trabalhava no escritório que fazia defesa de todas as empresas de imóveis do sudoeste e da região sul também, da onde vem a maioria. E foi lindo, mas acabava ali. E aí estava nascendo a Vide Verde, e eu me formando, e assim, foi um casamento perfeito, né? isso foi Ah, em E, 2000 mais ou menos, né? Quando sua mãe não, voltou do Japão, não, foi não, depois. em 2000, quando ela voltou, eu tinha 16 anos, né? Eu estava preocupado com todas as coisas do mundo, menos o trabalho. Então, mas ela ficou com aquela semente ali na cabeça, viu a compostagem funcionando em larga escala e falou, cara, é isso que falta, né? Ela aproveitou a oportunidade de todos os recicláveis, tinha gente fazendo resíduo perigoso, só que o orgânico estava indo para o aterro, né? Assim, para o aterro com muita sorte. Imagina isso em 2000, né? Se hoje ainda tem 3 mil lixões abertos, que a gente saiba, né? Talvez muito mais, imagina em 2000. Então era uma puta oportunidade, mas ficou 7 anos ali, e aí em 2007 a Vide Verde nasceu. E eu entrei assim que eu terminei a faculdade em 2008. E aí foi amor à primeira vista, né?
poder ir trabalhar numa empresa que nasceu dentro de casa, mas em contato com a terra, ao ar livre, assim, da forma que eu mais gosto, assim, tá num ambiente fechado, ar-condicionado, um monte de papel para assinar, não era o que mais me agradava. Eu queria, assim, estar bem livre. Ô Encontrei Marcão, isso. só uma coisa na sua fala, você fala muito, né? Legal pra caramba, mas você é um cara que dá pra sentir que tem uma resiliência nessa fala, né? Porque, sei lá, tá no ambiente do terno e gravata que você falou, talvez fazendo um negócio massivo que demora. Conhecendo você com a necessidade da liberdade, preso no escritório, um negócio que tem várias camadas. Agora você olhando o que você faz, tudo bem que você se nutriu de algumas coisas dentro do direito, né? Mas eu queria saber um pouco, assim, dessa correlação, dessa escolha mais estruturada, de onde que veio para você? Porque é isso, né? Hoje eu te conhecendo, fala, meu, o cara é louco, velho, com direito, mas imagina ele, vai dar no pé no peito do juiz, velho, vai largar o cara no meio lá. Como que é essa relação? E aí eu queria saber um outro gancho com ela. Quem veio primeiro? A sua mãe trazendo a oportunidade ou você já tinha um pé para ajudar, para olhar o negócio da família? Porque não dá para negócio de família, a gente sabe bem como é, né? Não acaba às 6 horas da tarde, né? Você devia ter É, uma correlação com o espaço, com sócios, então eu queria saber um pouco disso também. vou começar pela segunda pergunta, né? Como surgiu isso? Na verdade, eu estava completamente dentro. Toda a época de férias, né? Assim, a minha mãe já me levava com 16 anos para o escritório e falou: ó, mês de férias, senta aí e arruma alguma coisa para fazer. Não tinha moleza. Então eu estava completamente dentro, né? Só que eu achava ainda o trabalho da primeira empresa, que é a empresa de gestão de resíduos, eu gostava, mas não era como o da Vide Verde, né? A Vide Verde assim, é a minha paixão maior, meter a mão na terra, né? Tá ali no campo, assim, é disso que eu gosto. Então, o nascimento da Vide Verde acabou sendo uma transformação para mim ainda maior, um negócio de família. E a segunda resposta, né? Porque o direito, o mais óbvio é meu pai era advogado. Meu pai advogou a vida inteira e eu admirava muito isso, a profissão, o terno, a gravata ali nele, né? Todo o direito tem uma beleza muito grande, até na faculdade você estuda direito penal, você acha aquilo fantástico, né? Mas pô, você vai a um presídio, bota aquilo na prática, é assim, um negócio assustador. Mas eu acho que uma das minhas características, que eu ainda exerço muito, né, que é essa questão negocial, toda a burocracia que envolve licenciamento, né, e tudo isso que a gente precisa, como empreendedor, ter correndo no sangue, me levou ao direito também, né? Não foi só essa influência paterna. Legal. Então formou parte, né? O que você falou. Nossa trajetória é feita desses gatilhos, e óbvio que deve ter várias coisas do seu lado estrutura, o seu lado começo, meio e fim, né? Você vê que você tem uma capacidade de oralidade muito legal, que acho que também deve ter sido um ativo muito grande para o negócio. Eu não conheço sua mãe, não sei qual que é o perfil dela, se ela é mais da. Mas você é um cara que tem um aspecto relacional que talvez tirou uma empresa mais de bastidores, né? Isso eu queria que você falasse um pouco também, porque a princípio toda empresa de prestação de serviço de coisas mais complexas, no caso do lixo ainda, do resíduo, era uma coisa meio. É quem tá por trás de, quem tá meio até oculto, nem aparece tanto, né? E a gente tá falando de Rio de Janeiro, né? Não sei qual que é o nível, eu não conheço a fundo qual que era o desafio dessa relação público-privado, mas era um lugar complexo de coexistir como negócio em termos de visibilidade. E eu queria que você falasse como foi a sua chegada de falar, opa, então vai mexer com compostagem, com terra? Pô, meu, é aqui que eu vou brincar. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que você trouxe um pouquinho desse seu DNA para o negócio e como foi aceito isso, né? Esse lugar de, pô, você não quer contar para seus amigos que é um negócio da mãe que você queria criar, um negócio que, pelo menos que eu olho como você se posiciona com o seu chapelão nas fotos, você quer colocar um pouco mais do seu DNA na história. Como que foi esse lugar? Cara, na entrada, né, em 2008, a Verde Verde tinha acabado de nascer e era uma empresa que servia como uma destinação mais adequada desses resíduos orgânicos, tá? Então, ao invés de você enviar isso para um aterro sanitário,
você envia isso para um lugar que vai transformar isso em algo melhor do que o aterro sanitário. Só que, assim, a ênfase no resultado desse processo não era dada. Isso foi uma grande transformação, né? A gente queria mostrar a terra, o composto orgânico, o adubo, que é o resultado desse processo de decomposição, e ainda mais, né? A gente queria plantar também com esse adubo para a comida virar comida. Né? Isso foi alguma coisa que a gente trouxe logo no início. Eu falei, cara, e tem muita beleza. E assim, o que você falou, as pessoas se escondem nesse mercado porque as pessoas pressupõem que é algo feio, que não é para ser visto, que é para ser escondido. Ninguém quer saber para onde vai. Vai lá para longe, um lugar onde tem urubu, rato, mau cheiro. E não é isso, né? Assim, não existe esse lugar lá longe, porque lá longe da onde, né? De você, mas é perto de outra pessoa. Então, assim, vamos transformar e quebrar um pouco esse paradigma do lixo, né? Tudo que entra em casa, hoje a gente está na nossa terceira planta aqui no estado do Rio, as 2 outras plantas que a gente encerrou, que eram plantas menores, quando a gente devolveu isso, estava tudo plantado, a gente encheu de bananeira onde era a leira. A leira é a estrutura piramidal onde fica o resto de comida. Justamente para o proprietário, né? Hoje a gente está numa área nossa, felizmente, muito maior, claro, porque isso é propósito, é para a vida toda, mas os antigos proprietários chegavam lá, uau, mas cadê aquele monte de lixo que tinha aí? Assim, não tinha lixo, tudo virou composto, virou terra, adubo, e está aí, nutrindo o seu terreno hoje. Tá? Então, essa inversão e sair desse lugar de medo também, de dizer, não, mexo com lixo, é melhor a gente não aparecer muito, porque podem ver alguma coisa feia. Não tem nada feio. Assim, todo mundo descarta resíduo todos os dias em grande quantidade. A gente coloca 1 quilo por pessoa dia. E assim, é legal as pessoas entenderem para onde isso vai. Né? Quem chega na Vide Verde, nossa, mas pô, tem um cheirinho aqui. É o cheirinho do que a gente gera, né? Assim, como você quer que não tenha cheiro? Isso é impossível. A gente recebe todo dia entre 70 e 100 toneladas de resto de comida. Como não vai ter cheiro? O cheiro pode ser bom, pode ser médio, pode ser ruim, mas tem que ter cheiro. Marcos, a gente está entrando agora num tema bem interessante para o ouvinte. Assim. Acho que tem algumas coisas que você acabou tocando que é legal a gente entender até para mim mesmo conhecer um pouco mais esse mundo. Assim. Tem o lixo, lixo é um grande pacote, assim, que tem vários Sim. tipos de lixo. Você tem descarte hospitalar, você tem lixo de carne de origem animal, você tem lixo FLV, tem uma série de lixos, né? Quando você fala Vide Verde, você está falando de lixo FLV, basicamente, né? Frutas, legumes e vegetais. É mais ou menos isso, né? Tá, a FLV é o termo usado para fruta, legume, verdura ou vegetais, como você bem disse. Mas a Vide Verde faz a gestão de todo tipo de resíduo orgânico, sendo esse FLV, proteína, carne, peixe, ossada, lodo de estação de tratamento de água e esgoto. A estação trata todo esse esgoto e no fundo dela forma um sedimento que a gente chama de lodo. Para ela não perder eficiência, vira e mexe ela precisa esvaziar da água tratada, quando a água passa para a lagoa seguinte, e tirar aquele lodo de lá, porque aquilo está ocupando um espaço que é para ter água para ser tratada, né? Então a gente decompõe isso também, e poda, capina, supressão vegetal, galhada, tudo que é orgânico de fato entra no nosso processo de compostagem. A única exceção que existe uma destinação separada, que talvez seja mais nobre, enfim, depende do ponto de vista, é o óleo. O óleo vegetal hoje é usado em larga escala para a fabricação de sabão. Tá? Então, a Vide Verde faz a gestão. Hoje, a gente faz a coleta, né? A gente tem uma frota própria, alguns caminhões de todos os tamanhos, coletando desde hospitais, shoppings, aeroportos, indústria, restaurantes, né? Todo mundo nos estados onde existe a lei do grande gerador é obrigado a pagar a uma empresa para coletar o seu resíduo, vamos chamar assim, e levar para algum lugar licenciado. Esse algum lugar é a Vide Verde, e a gente passou a fazer essa coleta também. Tá? Em relação aos outros resíduos, você fez a pergunta para o ouvinte, em grande maioria são recicláveis.
plástico, papel, alumínio, vidro, né? O alumínio a gente tem o recorde de reciclagem no mundo. Né? Saiu recente, né? Eu vi essa matéria falando Recente, disso. é fantástico, mas ainda assim, colocando tudo isso num bolo só, não passa muito de 5% no Brasil inteiro. Então a gente não recicla nem 5% do que a gente gera. E tudo que a gente gera é 50%, mais ou menos, resto de comida, e os outros 50%, embalagens, garrafinhas de vidro ou metálicas, que poderiam estar indo para reciclagem também. Então, eu acho que a gente faz essa distinção dos dois resíduos maiores, né? São as duas maiores parcelas, e a terceira é uma varrição, talvez um resíduo perigoso, uma lâmpada, que tem uma destinação específica, mas acho que a gente não precisa entrar nesse detalhe Sim. agora. Eu só tenho uma pergunta sobre o termo orgânico que vocês usam, porque a gente já teve alguns episódios falando sobre isso e a gente fala um pouco, às vezes, da certificação orgânica, né? Sim. E eu queria que sim. você falasse se o orgânico que você fala são lixos que são derivados de alimentos que têm alguma certificação ou ele tem uma outra conotação de orgânico no processo? Não, é a conotação química, né, entre orgânico e inorgânico. Não tem nada relacionado à certificação. Nós somos produtores de alimento orgânico. Isso no Brasil é um selo concedido para quem produz alimento. O Aziz está aí, carteirinha, fera sobre alimentação, sabe o que é isso. Quem produz sem agrotóxico, né, não usa nada sintético, consegue um selo orgânico. Mas isso não pode englobar tudo que a gente coleta, né? A gente coleta tudo que é resto de comida. Mas passou a chamar-se de resíduo orgânico. Legal, porque vai ficar mais claro até para o ouvinte que não está acostumado, é uma gestão de alimentos, né? De alimentos que viraram resíduo, que de alguma forma eles não serviram para alimentar alguém, né? Ou eles ficaram vencidos, ou eles ficaram velhos, ou eles sobraram, enfim, tudo que vai para o lixo. E aí, da onde que vocês pegam esse resíduo? Porque você falou uma coisa que é legal, e eu quero saber se isso é estadual, municipal, ou se isso é Brasil. Tipo, todo mundo que produz X toneladas, eu não sei se tem um padrão, é obrigado a ter um descarte correto. Porque isso também é uma coisa, imagina, isso não acontece. Tem essa coisa do folclore popular, né? Sim. Imagina, você acha que o cara aqui, o shopping aqui, o frade de Ilhabela, tá jogando o lixo dele certo? Duvido. Queria que você falasse um pouco disso, né? Porque acho que isso é legal. A sua colocação inicial em relação ao resíduo orgânico é interessante. Assim, a gente faz gestão de nutriente, né? Nutriente que não foi absorvido. Né? E a gente faz reciclagem desse nutriente para ele voltar para o solo e fazer um novo alimento. Faz total sentido. A gente vive num planeta que tem um tamanho restrito, limitado, né? Assim, hoje fala-se muito em economia circular, mas que é uma coisa completamente óbvia, né? Se a gente não circular, uma hora vai faltar espaço. Então, Ô Marcos, claro. deixa eu fazer uma pergunta aqui que assim, eu fico na minha cabeça, assim, você falou, né, da questão da circularidade, né, que vem muito na linha da permacultura. Mas assim, eu fico com aquela imagem do lixão tradicional lá. Eu vou lá, aí tem o urubu, aí tem a contaminação do lençol freático. Putz, por que isso acontece, assim? Porque o Aí descarte tem as foi mal famílias, feito. né, Davi? Tem a comunidade. Exatamente, tem a família do entorno que tá lá, aí aparece a Globo, filma, putz, olha lá, esse lixão, não sei o quê. Essa é a imagem que eu tenho do lixão, assim, de um lixo, de um lugar, num aterro sanitário. Eu não consigo ter outra imagem de um aterro sanitário, sabe, Marcos? Para mim é meio distante. Eu vou fazer um gancho entre as duas perguntas, tá, Davi? Só para ter um elo entre elas. Vamos lá. Lixão é um local onde se joga o lixo sem tratamento nenhum. É algo que a Política Nacional de Resíduos, que é de 2010, tem lei que emplaca e tem lei que não emplaca, né? A Política Nacional nasceu, ficou 20 anos na gaveta, nasceu em 2010 e precisa de muita regulamentação. Está até saindo muita coisa agora, mas ainda não foi o que a gente esperava, tá? Lixão não pode, é proibido. Todas as prefeituras têm que eliminar seus lixões. Que a gente saiba, tem 3.000 abertos ainda, mas imagino que a gente não sabe, tá? Aterro controlado é uma evolução do lixão. É um lixão que pegaram, remediaram um mínimo para tratar um pouco do efluente
e ponto. Tiraram as famílias que catavam resíduos lá dentro e ponto. E o aterro sanitário é uma coisa muito mais elaborada. Tem uma manta impermeabilizante, tem uma lagoa de tratamento de chorume, talvez tenha um flare queimando o metano para quebrar essa molécula, que é 21 vezes maior que o carbono. Então, o aterro é ruim, mas não é péssimo. O lixão é péssimo, tá? Mas a Europa não manda resíduo orgânico para um aterro, nem os Estados Unidos, há talvez 20 anos, né? E a gente aqui tem um aterro ao máximo, porque a nossa realidade era o lixão. Então, assim, entre um e outro, tem um lado muito positivo no aterro ainda, né? E o aterro sempre vai receber alguma coisa irrisória, que deveria ser o rejeito, que não pode ser reciclado nem compostado, tá? E aí o ASIS todos os estados do Brasil, alguns estados já têm essa lei do grande gerador. Rio e São Paulo já há bastante tempo. Quem gera uma determinada quantidade, vamos chamar aí de 120 litros por dia, para ter a conta do padeiro, 50 quilos por dia, né? Não é exatamente isso, mas só para vocês terem uma ordem de grandeza. Todo mundo que gera mais que isso, ou seja, uma pequena padaria, já tem que pagar a uma empresa para ir lá coletar isso, que não é a empresa pública que o Davi falou. O caminhão que passa aqui coletando... Não, a empresa pública coleta o lixo, vamos chamar assim de lixo, toda a mistura que você gera em casa, domiciliar. E as privadas coletam dos grandes geradores, que é quem gera acima de uma quantidade todos os dias, tá? Então tem essa gestão pública, tem as empresas privadas, tem a destinação que comumente é para um aterro com sorte ou para um lixão sem sorte, tá? E como dá para evitar isso, assim, se tudo que a gente gera é 50% orgânico e 50% reciclável, você não precisa do aterro. Ah, mas uma embalagem contaminada, será que vai valer a pena para o reciclador lavar isso antes de reciclar? Talvez não. Talvez num país que tem abundância em água, sim. A gente tem que pegar o problema, ver aonde ele está e ver se vale a pena ou não fazer. Mas assim, isso tem que ser discutido, né? E não escondido. Forte porque você fala de um jeito que é o aterro, todo estiloso, todo tecnológico, é quase um amortecimento do real. Não o problema, mas a oportunidade que está por trás disso, né? Então você falou 3 camadas ou 3 variáveis sobre o mesmo tema. Então você vê, se investe muita energia hoje no campo empreendedor para criar bugiganga e não para resolver problemas crônicos. Isso não é só nesse mercado, isso é o que a gente mais vê, né? É isso, é como que eu pego um desafio. A gente teve até um episódio muito bom, né, Davi, com o pessoal do Transparência Brasil, acho que se eu não me engano, que falou as pessoas elas criam mais formas de tentar burlar o sistema do que você criar uma energia para, velho, confluir e virar referência de que é possível fazer as coisas direito, né? Enfim, é crônico isso, né? É crônico. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual que é o trabalho da Vide Verde em si? Assim, a gente acabou falando ali do resíduo e tal, mas o que a Vide Verde faz efetivamente? Ela faz gestão de resíduos para grandes geradores. É isso ou tem outras coisas que a Vide Verde faz ali no entorno? Oficialmente ou não oficialmente essa pergunta? Você quer saber o que a Vide Verde faz? O que ela gera receita ou o que ela faz além disso? Eu quero saber o que gera receita primeiro e depois os entornos aí. O que gera receita e o que vai gerar receita de verdade, né, Aziz? Porque, assim, o que a gente faz hoje é concorrer com as empresas de lixo. As empresas que transportam lixo hoje, levam para um aterro sanitário, são os nossos concorrentes. O que eles fazem está errado? Não, é permitido por lei, mas tem uma política nacional que diz que resíduo orgânico tem que ir para compostagem, mas que mesmo assim dá licença para o aterro sanitário. Então, legalmente, o que eles fazem é permitido, mas nós concorremos com ele. Você imagina, concorremos com empresas que coletam no restaurante do Aziz 1 tonelada por semana de resto de comida e levam para o aterro. Lá, jogam terra em cima, pronto, fica lá, de repente, queimando no flare o metano. Ou a gente que traz o problema para dentro de casa e dentro de casa, já respondendo o que a gente faz, a gente coleta, traz para dentro de casa. Dentro de casa, a gente transforma essas 70 ou 100 toneladas por dia em adubo. Esse adubo a gente comercializa
Inclusive, isso passou a bombar muito a partir da pandemia, porque todo mundo ficou em casa, todo mundo queria comprar composto, para ter um jardim bonito, plantar alguma coisa, né? Isso foi fantástico. Uma das coisas boas que a gente pode tirar da pandemia. E, a partir da pandemia também, a gente já tinha dentro de casa um coqueiral relativamente pequeno, mas certificado orgânico, tem aproximadamente 1.000 coqueiros, mas a gente não comercializava esse coco. Por quê? Porque, enfim, não dava tempo, né? E aí... Vocês tomavam coco pra caramba, você e sua família. Estava sempre hidratado. Não, ia ter legal a tua colocação. Eu e minha família. E aí a minha mulher, a gente isolado em pandemia, me falou, cara, enfim, ela vem do universo da moda, né? O mundo têxtil, que é um baita poluidor também. E ela falou, não, vamos criar um entreposto para beneficiar esse coco, engarrafar ele e entregar. Hoje tem aplicativo de entrega é uma moleza, né? Entregar isso em casa só para os amigos primeiro. E aí a gente passou a colher o coco, abriu um entreposto no Rio, enfim, foi uma loucura no início, o coco vinha para casa, a gente fazia isso meio em casa para ver como é que ia ser. Abriu esse entreposto, passou a embalar o coco em garrafa de vidro, tem até uma aqui, em garrafa de vidro. E ela sai com o nome Vide Verde, não? Ela sai com o nome Vide Verde também, e é a primeira embalagem orgânica em garrafa de vidro do Brasil. Que legal. Então, e retornável. Então, o Davi tem 4 garrafas, que é o que ele consome por semana. A gente tem 8 garrafas do Davi, 4 com ele, 4 com a gente. E a gente entrega isso lá, coleta, enfim. E foi fantástico. Começou entre os amigos, mas acho que a gente tem muito amigo, né? E aí o negócio ficou... Assim, hoje o coqueiral está assim, batendo no teto. A gente está plantando mais coqueiro para aumentar essas entregas. Mas, além do coco, a gente tem outras, aproximadamente 20 culturas lá. Abacaxi, maracujá, limão, laranja, goiaba um pouquinho agora também, batata, doce, aipim, milho. E aí, já que a gente ia entregar o coco, vamos entregar mais coisa e criar uma cesta orgânica também. Enfim, então o que é a Vide Verde? A gente coleta, composta, comercializa composto. Eu ainda empreendi com a minha mulher no meio da pandemia, a gente abriu um entreposto para beneficiar esse orgânico e entregar em casa. Então a Vide Verde é um monte de coisa. E vai ser ainda mais, né? Assim, a gente tem um olhar... também, Marcão, mas não tinha como ser diferente, né? Uma gestão de nutrientes no espaço de terra ocioso, é óbvio que vai dar negócio. Eu não sei como tem gente ainda que insiste em fazer negócio na Faria Lima, nesse bando de lugar árido, aí é mais difícil de fazer negócio. A chance de dar errado ela vai ser maior, né? Então você tem um lugar que acho que é isso, né, Davi? Que você tem um serviço central, você tem uma variável de um produto que cresceu conforme demanda, você tem outros subnegócios que estão surgindo, você tem quase um ecossistema de oportunidades que você vai testando, né? Isso é legal, não deu certo, fecha, começa de novo. Você tem esse perfil inventivo também, né? De pensar em coisas que podem dar certo também, né? Assim, os negócios para a gente, né? Como a gente fez negócio sempre dentro de casa, era mais fácil fazer isso, né? Porque fazia com o dinheiro do bolso, muitas vezes planejava um pouco, mas na verdade é que dava um tiro e saía correndo atrás da bala. Muita coisa deu certo, mais deu certo do que deu errado. Mas hoje, o que a Vide Verde está fazendo, né? O Aziz está completamente por dentro. A gente quer, né, dentro de casa também, ter outras empresas nossas ou de parceiros que seja mesmo um hub de negócios verdes, né? A gente está aí com a Let's Fly em plena decolagem, vai construir a primeira planta no estado do Rio de produção de proteína a partir de inseto, uma proteína altamente sustentável, né? Ou seja, uma proteína, se você for pensar no inseto apenas como proteína, já é muito melhor do que soja, que é um vilão, e farinha de peixe, que coitado dos oceanos, que a pesca é altamente predatória, mas você imagina uma proteína com muitos outros nutrientes, que não só... um inseto com muitos outros nutrientes, que não só a proteína. Então isso está dentro de casa também. Vou voltar um passo, porque aí já é mais um dado, mais um território para a gente explorar. Mas a gente quer falar do Let's Fly lá na frente, a gente não quer falar disso agora, não. Mas ele me deu ali a deixa, a bola quicou, né? A gente aproveita. A gente joga. Assim, né?
Não, Não a gente pode. joga já o highlight aqui para você que está ouvindo, fica ligeiro. Segura até o final que o episódio vai ser quente, vai vir. Inclusive o Marcão vai compartilhar algumas oportunidades de negócio muito legais aqui. Mas eu queria só fotografar uma coisa que acho que é um aprendizado e uma dica para quem quer empreender ou está empreendendo, né? A gente tem essa vontade meio megalomaníaca de sempre criar negócios mais generalistas para você atingir mais mercados, né? Talvez vou olhar o começo, não que sua mãe fez errado, né? Mas, pô, gestão de resíduo, cara, qual, para quem? Quais são eles? Putz, eu fico às vezes mais geral. Pô, vide verde, mercado de gestão de resíduo orgânico, que são esses nutrientes. Ah, é um nicho? Não, se você olhar com calma, você vai ter inclusive variáveis lá dentro, fica mais fácil de se posicionar, de você entender sua proposta de valor, de alinhar o seu posicionamento, de conversar com o público, de criar os produtos e serviços. Então a gente sempre valoriza isso muito, né, Davi? A gente escuta a importância dos negócios conversarem, dialogarem com causas direcionadas específicas. Então eu vejo uma sacada, mas eu queria entender qual é a correlação hoje da Vide Verde com o negócio de origem dela, porque ela já tem quase uma autonomia, né? Ela tem caixa próprio, time próprio, ela deve ter um modelo de gestão própria, só um modelo de conselho que tem conexão com a empresa anterior. Como que funciona isso? A gente tem, além de conselho, né, uma estrutura compartilhada de administrativo, Legal. departamento pessoal e financeiro, né, que fica aqui no Rio. A operação da Vide Verde está lá em Cachoeiro de Macacu, a operação da Venative está espalhada aí dentro dos clientes dela, Rio e São Paulo. A gente tem uma terceira empresa, né, antes de falar em qualquer novidade, que trabalha também com logística reversa, que a gente tem uma planta em Itaboraí, mas a gente tem um escritório único, por razões, né, óbvias, né? Somos todos parte do mesmo, e isso fica aqui no Rio. Legal. Então você já tem você teve quase, que os termos que eles usam, você teve quase spin-offou, mas você tem uma autonomia em termos de posicionamento, só que você tem um negócio que é super legal, que são serviços compartilhados, que isso acontece também, né? Pô, em vez de eu ter 2 administrativos, 2 financeiros, eu consigo usar isso, e óbvio que você tem um conselho de pessoas que têm alguns calos na mão a mais do que você, né? Então é legal ter esse olhar de fora, né? Então hoje a gente vê cada vez mais esses modelos de conselho, sejam eles executivos ou não, mas de pessoas que vão ter um olhar de fora, às vezes, para desafios que você está passando, que às vezes você está mais míope, né? Então você conseguiu achar um modelo que você está à vontade, mas já dando spoiler, você não está tão à vontade assim. O teto bateu um pouco na Vide Verde para você, Marcão? Isso é um exercício legal, que são os ciclos dos empreendedores, não necessariamente são os ciclos das empresas deles, né? Tem um exercício também que é até onde vai o meu envolvimento lá dentro, até onde o teto bate, eu quero outras coisas, até um pouco cansei de fazer isso. É difícil, às vezes, a gente olhar para isso, né? A empresa não pode ser dependente de mim, mas eu também gosto daquilo, mas isso aqui... Enfim, como que você está passando, como que você vê esse seu ciclo dentro da Vide Verde em termos de projeções de crescimento ou de coisas, ou de espaço para você colocar novas pautas na sua rotina? Assim, eu tenho um apreço tremendo, você já me conhece um pouco, pela novidade, assim, eu adoro o novo, é uma característica minha, né? Mas eu acho que, além disso, eu enxerguei, com os novos negócios que a gente vai falar mais para frente, o Davi me deu um break ali, falou, não, let's fly agora não, mas eu enxerguei uma incrível oportunidade. E mais um negócio com propósito dentro da sustentabilidade, que seja pé no chão. Então, conversava um pouco com tudo que fazia sentido para mim. Então, assim, a Vide Verde não está batendo no teto, não, né? Você imagina, hoje a gente coleta no Rio, vamos fazer uma conta arredondada, por dia, o que se somado durante um ano não dá o que o município gera por dia, né? Eu enrolei aqui a conta. Então, o que a gente coleta vezes 365 é igual ao que o município gera em um dia. Deu para Diz Rio Capital, basicamente. Quando você diz município, Rio Rio Capital. Capital. Rio Capital, metropolitano, tá? Então, assim, isso é um dado... Assim, a Vide Verde, todos os outros concorrentes, até as empresas de transporte de lixo que trabalham com aterro sanitário, ainda tem inúmeras oportunidades. Eu não enxergo concorrência em ninguém, porque tem 9 mil toneladas por dia para serem tratadas.
Tem espaço para baldinho, tem espaço para 20 empresas de compostagem, tem muito espaço para Vide Verde, que é a primeira pioneira, está há 15 anos no mercado. Tem espaço para biogás, tem espaço para Let's Fly, tem espaço para todo mundo, né? Legal. Não tem Ó, vou teto. trazer uma outro ponto que eu acho que é legal. Sei lá, tô ouvindo o episódio, tem um laticínio dentro da fazenda da família e fala, pô, Marcão, legal essa história. Eu nunca tinha pensado no destino do lixo que eu tô gerando aqui nos refeitórios e tal. Mas você pode vender o serviço para implementar isso aqui dentro? Porque tem também um exercício da logística. Você falou de uma coisa que é muito legal, que é o lixo ele tinha que estar sempre longe, bem distante para não feder e para não atrapalhar a prosperidade daquele lugar. Isso aí é cíclico desde os escravos, quando chegar na história da Liberdade, por exemplo, em São Paulo, que é um bairro oriental, ele antes era um bairro de escravos e de bandidos, era as costas de São Paulo. E os japoneses, como tinham esse senso já de aceitação e já honravam, eles se construíram um lugar que era um lugar de rejeitos humanos, né? E você está trazendo uma perspectiva que, pelo menos para mim, mas acho que para qualquer um que está ouvindo agora, você está trazendo uma perspectiva de gente, vamos olhar com calma. O lixo que a Vide Verde trabalha, e é lixo mesmo, ele é Sim. nutriente. E se você trabalha com terra, ou você de alguma forma vai usar algum tipo de adubo e tem um espaço, você pode aplicar no lugar onde você está. A Vide Verde tem esse tipo de serviço, porque isso também pode ser mais prático, né? Que você falou assim, pô, a escala de crescimento é gigantesca, perto inclusive da capacidade que você tem de operar. Então eu preciso o quê? Fomentar essa cultura. E às vezes a melhor forma de fomentar essa cultura não é necessariamente no serviço, mas às vezes pode ser na educação também. Você tem essa perspectiva, você tem esse tipo de demanda, como que você vê isso? Respondendo objetivamente, né? A tua visão é brilhante. As empresas poderiam fazer isso dentro de casa. Você falou, se eu tenho um laticínio aqui, eu não posso fazer essa compostagem aqui dentro. É genial, mas o poder público, para impedir cambalachos e cambalachos, passou a dizer o seguinte: você quer fazer compostagem aí, você precisa de uma licença ambiental. Então, isso é um processo, não é simples, né? Senão todo mundo faria, e exige um acompanhamento, tem fiscalização. Às vezes o cara que faz guaraná, faz cerveja, faz queijo, o cara quer se preocupar com queijo. E aí não fala, vou fazer isso aqui em casa, ou vou comprar uma máquina que diz que faz isso, que nada mais do que desidrata esse resíduo, tira a água, mas é uma máquina perigosa, porque se entra um talher, já que acaba vindo alguma mistura também nesse resíduo orgânico, vai estragar a máquina, o operário, colaborador que opera aquilo ali, precisa receber insalubridade ou até periculosidade, porque ela esquenta demais. O cara fala, não. Vamos ligar para a Vide Verde e deixa eles coletarem isso aqui, andarem 90 quilômetros e eles fazem compostagem, eles têm licença, eles sabem fazer isso. Mas a gente já vendeu muito projeto de compostagem para o cliente executar. A gente não quer operar, porque se der certo é mérito dele e se der errado é culpa nossa. Então, assim, a gente achava isso muito arriscado, tá? E aí a sua segunda pergunta é, mas tem essa oportunidade para quem quer? Tem, né? Hoje, a gente teve um rapaz que trabalhou com a gente, né? Se tornou um amigo, que empreendeu, talvez 5 ou 6 anos atrás, e ganhou um prêmio Iniciativa Jovem, Shell, num projeto fantástico. Ele pegou algo que já acontecia muito lá fora, copiou, fez algumas alterações e trouxe isso aqui para o Rio. E ele lançou um negócio fantástico, que é uma coleta domiciliar de bicicleta de baldinho, né? Isso já houve uma revolução dos baldinhos em Santa Catarina, mas ele pegou isso, adaptou uma ideia que existia aqui com uma ideia que existia lá fora e criou uma empresa de compostagem. E a partir dele surgiram outras 200 empresas que fazem isso, né? Eu estou num grupo desses composteiros e acho que tem 180, para não mentir. Então, assim, já é fantástico. Estão ocupando um espaço onde o poder público não está, né? Se o poder público vai coletar isso e levar para um aterro, com sorte, para um transbordo, onde tem gente envolvida lá, talvez buscando alguma coisa no meio do caminho, por que não ter uma empresa privada que coleta esse, vamos chamar de lixo domiciliar também? Muito legal isso, porque eu fiquei imaginando aqui na Ilhabela tem o Luiz, que eu conheci recente,
e a gente tá fazendo um movimento depois de conhecer, e você sabe que eu sou parecido em alguns aspectos com você, eu falei, não dá para não ser assim. Ele já tem alguns anos aqui, a compostagem dele produz 1 tonelada mês, e é meio informal, ele tem os baldinhos ali dos restaurantes, ele tentou muito tempo falar com a prefeitura para pegar o grosso, né, que é o que você falou, mas o grosso aqui da Ilhabela vai muito para Taubaté, enfim, aí tem todo... É muito melhor levar para Taubaté, né? Faz todo sentido, né? Você atravessar a balsa, né? Ele vai pra Taubaté. Pô, Mas que aí não, tem, né? tem uma pergunta para mim que é meio maluca, se você pensar, porque tem o baldinho lá, que é legal. Para o ouvinte que não conhece o sistema de baldinho, você paga uma mensalidade para a empresa, para uma pessoa, ela vai, recolhe o seu resíduo orgânico e te devolve adubo líquido e adubo sólido, né? Aquela terra com humus. Perfeito. Esse daí é o modelo. Mas aí que tá, você está passando um custo para a sociedade que, em teoria, é do IPTU. Você paga IPTU para isso. Então, é legal, mas, ao mesmo tempo, tem um descasamento aí dos interesses, né? Meio... Eu, por exemplo, eu adoraria ter, não tenho serviço aqui, mas eu toparia pagar. Mas acredito Mas, que assim, 99% da sociedade não toparia, né? você paga plano de saúde? Pago de saúde. O que é bizarro também, né? Né? E educação, assim, a gente paga muita coisa em dobro, né? Então, agora virou mais uma coisa que a gente vai pagar em dobro, porque a gente considera pequeno valor e porque a gente considera muito importante, né? Eu acho que a questão ambiental entrou em voga nos últimos 20 anos de uma forma que não tem mais volta, né? Agora é só se preocupar mais. E, pô, é fantástico. O Lucas, né, do Ciclo Orgânico, ele começou um negócio lindo, assim, e ele trabalhava com a gente, foi ótimo. Falei, cara, que genial isso, e muito complementar com o que a gente faz. E aí, a partir dele, surgiram outros 180 sujeitos fazendo a mesma coisa. Olha que beleza, né? Então, eu acho que é muito por aí. Mas, ainda assim, tem outras 9.000 toneladas por dia, né? Então, Não, assim, mas aí, Marcão, você trouxe uma ideia legal, né? Que é tipo assim, se você já tem a autorização e você já pode coletar esse tipo de resíduo, existem negócios que podem surgir em volta desse ecossistema, como você falou, né? Então, sei lá, hoje você faz uma gestão de resíduo PJ. Mas será que um condomínio não pode se organizar e, de fato, direcionar o lixo que ele tem hoje para você? Não pode existir uma iniciativa meio... não é o PF, a pessoa física individual, são os coletivos, né? sim, Pô, coletivo da minha região, cara. Marcão, mora aí do lado, velho. Vou organizar porque fica mais barato, né? Marcão, se eu fechar X caminhões, já que você vai ganhar dinheiro no adubo ali depois e tal, vamos fazer um esquema, vou separar bem o lixo e tal, vamos começar com uma operação. Então eu acho que tem um lugar que se existe já um pilar fixo e que tem espaço, como você falou, para crescer, você e eventualmente os outros operadores disso, como a gente pode fortalecer para direcionar o que é o que você falou, sei lá, 5%, né? Ainda a gestão desse tipo de resíduo ainda é muito quase incipiente, né? Perto do potencial que a gente tem por trás. Adorei. Ou ao contrário, ó, eu dou o lixo para você, você devolve adubo para mim? Vamos fazer um bem bolado da história? Dá para bolar um monte de coisa, né, Aziz? Você pensa muito que bom. Em 2017, final de 2017, eu descobri que tinham, acho que eram 28, não chegavam a 30 empresas de compostagem licenciadas no Brasil, tá? Na Alemanha tem 600, quer dizer, tinham em 2017, né? Hoje talvez mais. Alemanha, Brasil, né? Vamos calcular o tamanho da Via, é bom nisso, né? Qual que é o tamanho de uma Alemanha perto do Brasil? Sei lá, a Alemanha não deve ter o tamanho de São Paulo direito. Ribeirão, vamos lá. Não, Ribeirão não é tão grande assim. Mas são infinitas possibilidades, né? E não é mais uma alternativa. É necessário agora, né? Não dá mais para assim você emitir metano como está emitindo, contaminar lençol freático como a gente vem contaminando, ter mulheres, homens e crianças no meio de um lixão, né, junto com urubu-rato. Isso é muito duro, né? Isso é muito duro. E assim, é um abismo social, né? A gente precisa reverter isso. Eu acho que a gente vem trabalhando, mas isso precisa ganhar mais força e ter um envolvimento, né? Hoje a gente tem um contato
inclusive o maior lixólogo que eu conheço, é um sujeito, enfim, eu posso falar o nome dele, porque ele já foi presidente da Conlurb, é José Henrique Penido. Ele é o cara que mais entende de lixo, ele está lá dentro desde, sei lá, 77. E ele falou, cara, a nossa intenção, mas não é fácil mover esse elefante, né, que é a máquina pública, para melhorar. Assim, a gente tem ótimas intenções, ele é o cara que entende demais disso, mas não é tão simples fazer, né? Então, sim. E aí a empresa privada, as startups, que se movimentam com muito mais agilidade, conseguem. E a gente surge aí para ocupar esse espaço onde o poder público não está fazendo bem o trabalho dele. Eu adoro isso, cara. Eu vi uma matéria, depois eu vou pegar uma frase maravilhosa que o Davi, não esse Davi, porque eu também tenho outros Davis na minha vida, mas o Davi Os Davis te perseguem, né? O Davi, porque a gente teve até um episódio super marcante agora, recente, a gente lançou o livro do Organismo Solidário, cara. Além de causa, além de números de fome, de ressignificar, hackear o modelo da filantropia, junto com o pessoal de Santa Catarina, com a UFSC, um diretório acadêmico que viu que eles queriam mapear o impacto e a relevância do alimento recorrente para essas comunidades e o impacto dessa recorrência em termos de produtividade agroecológica. Então, eles fizeram um trabalho minucioso das histórias das famílias e como, durante esses 2 anos, isso é mais do que uma iniciativa pública. Ela tem que ser do privado também. E aí o Davi trouxe uma coisa legal, que é, deixa eu ver aqui, as principais políticas de geração de empregos. Resumindo, ele falava disso, né? Até quando a gente vai esperar, como cidadão, que projetar soluções numa iniciativa pública, né? A gente até separa, né? O que é deles e o que é nosso. Cara, vamos sair ocupando esse espaço. Claro. Até porque vários movimentos, inclusive a gente teve episódios anteriores, né, Davi, a gente falou com o Germano, que é o episódio do Germano, a gente não lançou ainda, mas com o pessoal ai, caramba, eu tô muito ruim de nome no final da tarde. O que Germano esqueci também. É do Instituto Telos, do Telos. Telos. O que o Telos faz, Marcão, basicamente? Ele hackeia, ele é uma empresa de design de serviços e inovação que atua junto com modelos não políticos, né? Modelos de governo. Então ele consegue políticas públicas, né? Mas ele entra nos bastidores para fazer soluções e dar valor para que o governo traga isso e implemente, né? Então você vê, a gente, em vez de esperar a eleição, se a gente está indo de eleição, em vez de esperar a eleição decidir as coisas, começa com o seu baldinho, né? Sim, só o baldinho já tem uma relevância de transformação fenomenal, cara. Então, não, e sair um pouco desse papel também. Eu vou ficar aqui esperando alguém trazer a solução para mim. Não dá, você vai esperar a vida inteira, talvez. Aí, se não mudar, né, a gente muda o nosso voto, claro, pensa em quem votar, mas também, se não mudar, não adianta a gente esperar mais 4 anos para o próximo vir e fazer. A gente precisa, né, tem muita coisa a ser feita, né? A frase que eu ia falar é essa aqui, ó, é a sociedade mobilizada que acaba com a fome. Se eu não me engano, esse material saiu também do Padre Wilson, que é um dos principais ativistas de Santa Catarina, um padre fenômeno, um cara fenomenal. E aí tem um exercício que eu quero começar a plugar num assunto que eu acho que ele é um assunto interessante, porque eu sinto que os seus negócios, Marcos, foram a plataforma para você se conhecer como ser humano, né? Talvez o cara que se contentava com o terno e via um valor, ele começou a descobrir que ele podia ser várias outras coisas. E você vai ganhando, a partir das suas iniciativas, mesmo no campo familiar, acho que tem um insight muito legal, a gente vê, às vezes, a projeção de que empresa familiar vai te deixar com uma coisa chata, sem graça, muito presa aos padrões, você não vai ter capacidade inventiva. Então esse episódio, para mim, ele é ótimo. Isso me lembra muito forte o episódio da Manu Filtros Europa. Filtros Europa eu sempre falo, mas é Purificadores Europa, eles olham para o território da água. A Manu era uma sucessora que não escolheu ser sucessora. E hoje a Purificadores Europa está entrando em pautas muito mais transversais, né? Ela é uma ativista como líder, ela se expõe, eu adoro a forma como ela traz, mas ela consegue trazer a força dela para uma geração que não vai comprar só o equipamento online, ela vai entender quem está por trás, né? Então eu vejo que esse protagonismo dos empreendedores, ele tem uma relevância, não só para os que compram o Twitter ou os que fazem esse olhar mais de grandes corporações, mas um olhar de pequenos também. O Marcos é, da mesma forma, tão relevante para a Vide Verde, quanto a Vide Verde é tão ou quão relevante
para o Marcos se desenvolver como pessoa. Mas aí eu queria entrar no território da fome, né? Porque você passou pelo território do resíduo, era o lixo era o centro até então. Não sei se você chegou a entrar na Vide Verde com esse olhar do o que está por trás do que eu estou produzindo. Para que vai servir esse nutriente, né? Eu acho que o pé de, não sei se quem veio primeiro, se você plantou a plantação dos coqueiros, ou o coqueiro talvez te falou, já tô aqui, ó. Você vai ter que dar um jeito de fazer alguma coisa com esse alimento, né? Mas eu queria que você falasse um pouco dessa migração do momento que você está vivendo, de tirar o resíduo do centro, ele não deixa de ser relevante, mas para você trazer, e aí eu sei que arrepia você, ó, isso é dos momentos do Marcos que é mais legal, é quando ele arrepia mesmo, ele para, ó, fala, ele estica o bracinho assim, ó, para quem não tá vendo, ele estica o bracinho e fala, ó, arrepiou, e esse é um termômetro empreendedor muito bom, né? Mas eu queria que você falasse dessa sua transição de momento em relação a território da fome, do alimento, de um país que, além do desafio de gestão do que sobra, ele tem um desafio com o que tem no prato. Com certeza. Isso não surgiu, não foi um estalo assim, de um momento, né? Na nossa segunda planta, a gente tirou a certificação orgânica. E participar das reuniões do Sistema Participativo por Garantia, que é a união dos produtores, e uns visitam os outros, e assim você recebe o selo. Se os 200 sujeitos lá perceberem que você está fazendo tudo certo, você tem o selo. Então, essas reuniões, né, e lidar com o agricultor, com gente que vive daquilo, né, e assim, entrega para um intermediário, que entrega para outro, que leva para o Ceasa, Ceagesp, que aí de lá pega um outro, assim, sei lá, devem ter umas 5 pessoas entre o produtor e o consumidor final, ou mais, tá? Então eu via, cara, o cara produz um alimento fantástico, isso tá na gôndola lá do supermercado, em Ipanema, mas o cara tá passando uma pindaíba danada, né? Então, assim, enxergar esses dois lados, para mim, foi fantástico. Isso ainda na nossa segunda planta. E o meu interesse, quando formos para uma planta própria, quero ter muito mais área para produzir muito mais. O coqueiral... Você já tinha plantado essa semente, então? Sim, a gente já tinha plantado. E eu descobri assim, um prazer imenso em mexer com a terra, né? E, assim, gostaria de viver daquilo. Falei, nossa, é fantástico, plantar e colher, esperar, vamos molhar, não, choveu, vamos ver um calendário biodinâmico, nossa, a produtividade melhora. E, cara, eu plantei isso e comer aquilo que você planta, isso tudo tem uma beleza gigantesca. Mas o coqueiral, isso é até engraçado, né? Tem uma amiga, olha o calendário biodinâmico aí. Para quem não tá vendo, eu tô mostrando um presente de... Na verdade, Quem ele deu para Andréa. Gosta muito de você, né? Ou gosta muito dela. Ele deu para ela, mas eu já tô pegando emprestado para sempre aqui. É isso. Então, assim, o interesse surgiu lá, em Magé, o grupo do sistema participativo, mexer com a terra e colher aquilo foi fantástico. Mas aí a gente estava procurando já uma área para ter isso, para ter uma RPPN, né, que é uma reserva privada dentro de casa, um viveiro de mudas, para ter uma produção orgânica maior, para ter mais área para compostagem e várias outras coisas que estão surgindo, né? Mas a gente chegou lá, essa minha vizinha, que tem uma estação de tratamento de esgoto, é até uma amigaça, uma super pauta para vocês aí também, empreendedora, negócio familiar, bebe um pouco dessa água que eu bebo também. Ela me falou, Marcos, eu encontrei uma área aqui do lado da minha área. Você imagina, tinha uma estação de tratamento, eu estou a 3 quilômetros dela. Então era um lugar fantástico, que é a sua. Vamos lá ver. Eu falei, vamos lá ver. Quando a gente chegou lá, um mato alto, né, na Vide Verde, o Aziz esteve lá, enfim, hoje em dia tem estrada, tem galpão, mas era um pasto abandonado com os coqueiros que estavam sendo pisoteados por um gado de um vizinho que estava ocupando o espaço. Então, assim, a gente entrou sem entender direito e eu saí andando com a picape lá no meio do mato alto e, de repente, a picape caiu numa vala, num dreno.
caiu assim, ficou com as duas rodas de trás levantadas. E aí eu olhei para ela, ela me olhou e falou: você está entendendo o que está acontecendo aqui? Eu falei, pensei, né? Porra, a gente está frito, né? E aí fiquei olhando, falei, não, o que tá lá? Esse lugar te quer, tá te segurando aqui. Tá Eu te falei, puxando, porra, melhor... tá te plantando. Falei, então antes de gritar socorro, vamos ficar uns 5 minutos curtindo isso, né? E o lugar me queria mesmo, tanto que a gente está lá hoje, isso é grande inspiração aí. Mas foi fantástico, né? Então, o lugar me escolheu, Aziz, respondendo objetivamente a Maravilhoso. pergunta. E o Coqueiral estava lá. E disso a gente só aumentou a nossa produção. Deixa Muito eu legal. mudar um pouco aqui de. A gente falou bastante da Vide Verde, eu queria explorar um pouco o mundo de oportunidades em volta do resíduo e do lixo, porque, assim, para mim é um tema fascinante, porque, assim, tem aquelas coisas que falam assim, nossa, o crescimento exponencial da tecnologia, e o lixo também tem crescimento exponencial e não vai parar de crescer. Então, com certeza, ele também é um setor de oportunidades de negócio infindáveis. Você trouxe aqui algumas oportunidades que eu acho bacanas discutir, que até o Aziz comentou, que é a questão do biogás. Assim, tem uma regulamentação para sair de biogás. Explica um pouco aí para o nosso ouvinte um pouco sobre Boa. as oportunidades. O Brasil assumiu uma meta, né, completamente tangível, né, para ter um modelo energético mais eficiente. A gente tem resíduo para isso, tem área para isso, então não tem por que a gente não gerar energia também a partir de biogás, né? Isso pode ser através de suinocultura, que é a produção de porcos, já existe um pouquinho disso, mas também pode ser feito a partir de lixo, tudo misturado, ou melhor ainda, separado, e de esgoto também. A gente consegue gerar energia, né, gerar biogás a partir de esgoto. Então, isso é algo que eu já visitei algumas plantas pelo mundo, né? Uma coisa que está completamente no radar. Agora, como existe essa meta, surgiu uma pressão gigante para isso sair do papel rápido, né? E a gente imagina que talvez existam linhas aí para tentar fomentar isso, já que no Brasil Isso é legal. Essa pressão, ela normalmente ela gera incentivo fiscal, facilidade de empréstimo. Tem algumas frentes interessantes, né? Que vale a pena investigar. Mais um coco aqui, Aziz, rapidinho. Que sacanagem, né? Essa não chegou ainda pra gente, né, Davizão? Eu tô brincando aqui, né? Aqui na Ilha Bela até que tem, mas acho que em Ribeirão não tem, né, Davi? Um minuto. O que tem aí, Davi, de bom em Ribeirão? Fala pra mim. Você tá no agronegócio, que é o agronegócio que só alimenta a ração, né? Pensa o seguinte, agora essa semana tá semana de AgriShow, a cidade tá abarrotada de todo mundo que lida com terra do Brasil aqui. Mas tá tem comida lotado. ou tem ração aí, Davi? Eu não sei, às vezes eu vou lá visitar a AgriShow na quinta-feira, eu volto e te conto no próximo episódio. Eu não sei como que vai ser. Vai com seu chapelão, seu cinto com a fivelona da hora, Davizão. Eu não sei como que vai ser a primeira vez. Acho que deve ter bastante coisa de comida. Tem muito maquinário, isso eu sei. Tem muito maquinário. Sim. Mas também tem muito defensivo agrícola. Tem de tudo. Vamos ver. Eu vou lá sem preconceitos, às vezes. Vamos ver faz esse recorte e depois faz um stories no Desnegócio, no Insta, pra galera saber. Eu acho que vai ser uma boa. Vou fazer sim. Mas esse do biogás eu já tinha falado mesmo. Pra quem tá ouvindo, vale a pena dar uma investigada. Realmente o Brasil vai ter que acelerar, e óbvio que não é uma escala pessoa física, né? Mas tem muita gente que vai se favorecer disso. Acho que o planeta vai se favorecer indiretamente, porque acho que a intenção é legítima, né? Ele falou um pouco, o Marcos tinha falado para mim, que foi uma meta que foi definida no Brasil na COP, agora recente, no encontro, que inclusive tem o episódio da Dani Lerário, que a gente gravou com ela, que ela representou o Brasil na COP, é um episódio que também vale a pena dar uma investigada, escutar, mas tem uma baita oportunidade aí, também interessante, né? E não me parece algo complexo, assim, eu não imagino, depois a gente pode perguntar para o Marcos aí como que é uma planta de biogás, assim, porque eu não consigo imaginar, deve ser um processo simples, você deve coletar o gás e envasar. Marcos, como que funciona uma planta de biogás? Você coleta e vaza, não precisa fazer o invase, você já coloca na linha de
de gás encanado? Como que funciona essa história? A geração de biogás se dá por um processo de decomposição anaeróbio, né? Que as bactérias que fazem essa decomposição não têm contato com oxigênio. Diferente do nosso processo na compostagem aeróbia termofílica, né? Você precisa de algo para revolver, criar uma massa homogênea para essa bactéria que precisa de oxigênio decompor o resto de comida. No biogás, não. Então, você cria cápsulas, né? Garagens, no caso do biogás, para deixar isso putrefar e aí gerar o biogás. E aí você, por um sistema simples de encanamento, manda isso para algum motor para converter isso em energia. Não tem nada de ultra complexo, não é uma tecnologia de foguete, né? Isso pode ser, tem plantas de biogás bem rudimentares, né? Que talvez não gerem energia, legal, mas tenha no final um flare para acender um forno comunitário, né? E ter gás ali para esquentar a comida de todo mundo. Então, mas você não necessariamente invasa, você usa isso já em loco para algum outro processo produtivo. Ou você lança isso numa bomba que vai gerar energia, você lança a energia no grid e tem aí o crédito por essa geração de energia, como é no caso de painel solar também. Se você gera mais do que você usa, você pode lançar isso para cima, né, no grid de energia, e você tem um crédito. E aí tem vários mecanismos, você pode alugar isso, né, o Brasil está caminhando muito nesse sentido. Legal. Mas nós temos várias fontes, matrizes muito limpas de energia. Isso não existe a melhor, né? Existe lá em Manaus, o que é o melhor talvez não seja em São Paulo. E é pegar o problema e ver aonde ele está. Legal. Agora que a gente está falando de oportunidades, Marcos, eu queria falar agora efetivamente da Let's Fly, que é outra oportunidade gigante, que é converter resíduo em proteína. Queria que você falasse um pouco da Let's Fly e o que você viu na empresa. Assim, eu conversei um pouco com o seu cofundador há um tempo atrás e a empresa é incrível mesmo, é muito legal o que vocês estão fazendo. Ô, Davi, a gente sobe um detalhe. Davi, para quem tá ouvindo, a gente ainda não fechou a primeira rodada de captação, tá quase, tá, Davi? Então, quem sabe, ó. Quem sabe, ó. Tô sabendo. O Davi já o problema é que eu tô sem dinheiro, Aziz. Putz, eu tô gastando todo o meu dinheiro na casa aqui. Ela comprou a casa, né? Pra quê? Putz, a última gravação do Desnegócio no estúdio antigo. O novo estúdio do Davi, galera. Preparem-se. Episódio da semana que vem, estúdio novo, Ribeirão. Top. Exatamente. Top. Vou fazer até uma ambientação, vou colocar aquelas luzes azuis de youtuber atrás, vai ser um estouro. Não, quero ir lá também, hein, cara. Vou voltar para gravar mais um episódio. A gente tá fechando uma cota nova agora de patrocínio, que vai ser um patrocínio de transporte aéreo, porque a gente vai querer fazer uma edição especial, um mês Ilhabela, um mês Ribeirão. A gente ainda faz um online, porque tinha desculpa verdadeira, né? Mas é uma limitação da pandemia. Mas agora a gente tá louco para fazer, a gente já fez um protótipo, um teste aqui, o Davi não estava presente naquele momento, por questões relacionais, e a gente quer fazer os presenciais. Ficou parecendo que eu tava brigando, né? Eu tava tirando lua de mel com a minha esposa. Questões relacionais, sabe assim? Se chama carinho afetivo, importante, é fundamental. Claudinha... O Aziz tem essa ironia, né, Davi? Você já está acostumado, né? Você está se acostumando, Marcão? Estou me acostumando. É ironia ou provocação? Então, às vezes um, às vezes outro, Não, é que eu tava louco para fazer o episódio, a gente montou aqui o estúdio Ilhabela, mas enfim. Então, voltando para a história da Let's Fly, é importante trazer essa conexão, né, do seu laboratório. A Terra é seu laboratório. A Terra veio primeiro que a Vide Verde de qualquer outra empresa. E aí você tem essa perspectiva de, além de olhar para o resíduo, o coco, esses negócios mais incipientes, porque óbvio deve ser negócios que em termos de receita, né, a parte de cesta orgânica, a parte do envasamento do suco, né, da água de coco e tal, mas agora você está entrando com um apetite maior, com um desafio um pouco mais complexo aí, e você não está entrando sozinho, então eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa coçadinha para quem não viu, daquela coçadinha na testa, porque o bicho gosta de desafio. Né? É a captação, né?
Não, a Let's Fly foi um negócio que surgiu diferente, né? Como eu falei, antes a gente fazia tudo com recurso do próprio bolso, então, de certa forma, era mais fácil, né? Pelo menos mais rápido. Mas na Let's Fly eu achei que isso merecia. A gente não tinha tanto bolso para o tamanho que a Let's Fly pode ter. E eu não me via sozinho, né, assim, pela magnitude do negócio dentro disso, né? Isso surgiu em 2018. Eu descobri uma empresa, na verdade, um amigo advogado me falou que tinha uma empresa na África do Sul que fazia exatamente a mesma coisa que a Vide Verde, só que a decomposição não era só através de fungos e bactérias, que eles decompunham também isso com larvas de inseto. E que essa larva de inseto era a maior fonte proteica e de outros nutrientes que existia, que era um alimento quase mágico, né? E que ela tinha uma eficiência nessa decomposição diferente da bactéria do fungo que faz em 60 dias, ela faz em 15 dias. Então você decompõe muito mais rápido, gera muito menos água e converte muito mais, né? E ainda consegue alimentar diretamente, né? Na compostagem termofílica aeróbica, você transforma comida em adubo em comida. No caso da Let's Fly, você transforma comida em comida. E proteína, que é pior ainda, que o ciclo tradicional você vai pegar do solo, vai plantar milho, que vai para a vaca, que a vaca vai virar. Tem mais, Então, né, é Davi? muito Se a mais gente for olhar a eficiente. fome, que é um território que eu estou bem presente, que é a escassez, os desertos alimentares, eles não são só de comida saudável. Você tem até, inclusive, o desafio de comprar uma proteína. Se a gente sofre com o preço de um mercado de uma carne, imagina hoje quem está vivendo de ovo, gente. Ou a mistura, que é uma parte fundamental, né? Até ouvi uma, não é uma questão partidária, mas eu vi um candidato, não vou fazer propaganda, falando que ele comia só arroz e feijão na mistura dele, e ele tinha vergonha de mostrar que não tinha mistura, né? Então hoje imagina isso para um pai, para uma mãe, né? Oferecer para o filho só o que tem numa cesta seca, que às vezes não alimenta muito bem. Então a gente está falando de um exercício de um país que hoje morre mais gente de má alimentação do que de ausência de comida já. E a proteína tem um papel fundamental também nisso, né? Acho que no mundo é 5 vezes mais, né? De má alimentação ou obesidade, enfim, causas relacionadas, do que de fome em si. Então, assim, a Let's Fly nasce com uma missão que é assim, um negócio gigantesco e o propósito sempre está por trás de tudo que a gente se envolve. E aí, fazendo de uma história longa curta, em 2008 eu descobri isso, a gente passou a pilotar dentro de casa com alguns consultores essa possibilidade de conversão, né, bioconversão, como o nosso sócio Diego Alejandro costuma chamar. Diego Alejandro é um nome muito bom, né? Diego Nome de Alejandro. novela mexicana, assim. Diego Isso. Não, Alejandro. e aí a gente ainda achava que ele fosse mexicano, que ele era um professor que dava aula na internet para o nosso agrônomo. E nosso agrônomo falou, pô, tem um professor mexicano que é fantástico. E a gente descobriu que ele é venezuelano, né? Enfim. E aí, enfim, mora lá com a gente hoje, tá? Nosso sócio, tá super dentro. Ele chama de bioconversão, eu adoro esse nome. Mas a gente passou 2 anos estudando isso. E em 2020 eu reencontrei um amigo de escola. Um cara, pô, que eu me dava super bem. A gente não tinha mais tanto contato e por outro motivo, ele me procurou para falar de um outro negócio. E na hora que eu estava falando com ele, eu me lembro onde eu estava, assim, que eu tive um estalo. Eu falei, cara, eu preciso envolver o Bruno nisso aqui também, que era uma coisa que estava no forno, mas se fosse depender só de mim e de dinheiro do bolso, ia ser mais um negócio pequeno. E eu queria transformar aquilo num negócio gigantesco. E o Bruno é imenso, né? Um cara vem do mundo corporativo, extremamente competente, confiança total, mas acho que muito acima de tudo isso tem um propósito muito alinhado com o que a gente tem, né? Com a forma como a gente pensa. E aí eu falei, cara, vamos olhar isso aqui, assim, hoje não é nada, é um pão no forno, mas isso aqui pode se tornar, né, numa fábrica de massa gigante
E eu lembro que o Bruno muito rápido teve esse estalo, né? E falou, vamos embora, vamos... E assim nasceu. Além deles, né, dele e do Diego, eu tenho mais uma sócia que já trabalha com a gente na Vide Verde, e aí outros que chegaram mais recentemente, né, Aziz? É isso aí. Tem uma coisa legal que eu queria trazer, que a gente olha muito a tecnologia como código, né? A gente tem um episódio também imperdível que se conecta muito com o pessoal da Preta Terra. É um casal maravilhoso que hoje estão desbravando a agrofloresta no mundo já. Estava, inclusive, agora recente na Europa, se eu não me engano, mas são pessoas com uma capacidade de realização incrível. Ele fala que o futuro não tá na tecnologia, tá na terra, né? Ele fazia essa analogia, né? E o Diego, que é esse venezuelano, ele trouxe uma perspectiva para mim, e a partir da apresentação do pitch, né, de captação, que ele é o CTO da empresa também. Mas o CTO que mexe com terra e que produz uma tecnologia não no computador onde a gente está aqui agora, que está cada vez mais exaustivo. Acho que a chance, para mim, a chance do Meta bombar, essas plataformas digitais, você vê o Netflix caindo a audiência, né? Absurda, porque as pessoas estão meio exaustas da tela. E eu, antes de fazer o episódio com vocês, eu fui mexer na minha terra aqui, eu fui me conectar um pouquinho, molhar minhas plantas, que isso não é um problema para mim, isso é um prazer. Todo mundo olha e fala, isso quer que eu regue? Não, cara, eu tô bem na história, mas eu queria trazer a perspectiva de um olhar de tecnologia, da biotecnologia, ou seja, de outros modelos de tecnologia, que às vezes eles são mais orgânicos, no sentido deles funcionarem melhor. Olha que equação maravilhosa que a gente tem por trás, né? O que sobra, além de virar adubo, que ele volta, né? Que eles falam muito de agricultura circular, né? Que é um termo super legal que aparece. Além dele voltar, ele ainda vira uma outra coisa. A Maria vai vir aqui? Tá bom. E aí, e além dele voltar para a Terra no ciclo, ele cria um novo ciclo, né? Uma espiral. Ele vira uma outra história a partir de uma larva que vira uma superalimento e que funciona para uma cadeia de alimentação das pessoas, que vai gerar... Então, tem uma magia que às vezes a solução está mais no nosso pé do que na tela, né? Então, acho que é muito legal ver isso e como uma coisa nutre a outra, né? Tipo, a própria Vide Verde pode ser um fornecedor desse insumo para a Let's Fly. A Let's Fly pode vender um serviço para uma empresa que, além de vender o produto, pode conectar. Então, acho que tem uma relação de negócios de ecossistema que aí eu honro muito o berço da onde você veio, né? Porque negócio familiar não é negócio, é ecossistema. E se eu falo uma coisa de... Não é o cubo do Itaú, que é um ecossistema... Tô gravando aqui, ó. Que basicamente o que acontece, a gente fala que os ecossistemas de inovação, eles estão no espaço do Itaú, no espaço do Bradesco, ou eles estão nesses lugares artificiais. E eu vejo que esse lugar tá na periferia, na favela, tá num sítio, tá no selo de certificação orgânica compartilhado, tá em outros lugares que... E aí, B, tudo bem? Tchau, B. O último episódio bem... Sempre tem participação especial do B, ele já é quase co-host com a gente. Mas eu queria fotografar isso, né? Que não são ambientes de ecossistemas artificiais. Eles vêm como vocação. E o ambiente onde você nasceu, quer queira, quer não queira, te proporcionou isso no seu DNA, né? Talvez se não tivesse essa referência lá atrás, hoje não seria algo tão natural para você. Tem uma fala sua que eu gosto de reforçar e eu vou trazer aqui, que é uma fala que ela tem vários lugares, né? Ela é bem... que o Marcos é um empreendedor que não quer ter cadeira na empresa, né? E a cadeira, ela é a subjetividade de uma cadeira, né? Que é não ter um conforto, não ter um lugar parado, não ter um lugar standard, não ter uma obrigatoriedade, não ter várias coisas, mas que isso é um contraponto em relação a uma carreira corporativa, que é o que a gente tenta trazer um outro olhar. A gente até traz alguns empreendedores, né, Davi, que tem uma cultura intraempreendedora, ou eles tentam ter essa cultura intraempreendedora, que ela é mais complexa de realmente se ter, mas eu vejo que você tem por trás, além de um tema de resíduo, além do tema de alimentação, uma perspectiva de negócios baseados em ecossistema, né? Então isso é muito, muito genuíno. E hoje as pessoas podem ser isso. Eu posso trabalhar ainda, eu não estou seguro de largar minha carreira corporativa. Cara, eu posso investir num negócio, mas não é investir dinheiro. Eu vou investir energia. Eu vou estar ali, eu vou ajudar. Ou eu vou começar um negócio com a minha esposa ali de arte, cara... Dá para ser mais líquido, né? Então você tem uma liquidez de carreira que eu acho que ele é super importante
Para quem chegou até aqui, eu queria reforçar esse ponto aí. Irado. Arrou. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitando que a gente está no finalzinho do nosso papo. Eu queria perguntar um pouco, já que a gente tem o nosso grande patrocinador, que é a Zissu, como que é a qualidade do seu sono? Como que você faz o seu autocuidado? Como que você toca a sua vida além da Vide Verde, além da Let's Fly? Como que é a sua rotina de autocuidado? Cara, eu te confesso que eu durmo pouco, tá? Menos do que eu gostaria. Mas isso, para mim, já é comum, já há algum tempo. Mas nunca tomei remédio para dormir, enfim, ainda persisto ali no sono. Eu faço meditação transcendental há 20 anos já, né? Então, se eu der uma meditada à noite ali na cama, né, ainda... Você já fez os retiros de 10 dias lá de silêncio? Não, de silêncio não. Eu já fui para uma ecovila, fiquei lá 10 dias ali com a galera em Terra Una, que foi fantástico, assim, com gente que vive lá da Terra, num ecossistema maravilhoso, mas em silêncio ainda não. Acho que 10 dias em silêncio talvez eu nem conseguisse, assim, sendo... Eu tô para fazer, mas tô tomando coragem. Esperar ficar rouco um tempo, né? Que aí pega um 10 embalo. dias é meio surreal, hein, velho? Vai com o final de semana, Davi, vai. Sim. Mas eu sou doido para experimentar aí. O Aziz sempre comenta, né? Falou do travesseirinho que tem uma malinha, então eu sou um cliente em potencial aí para... A gente fala e a gente tem investigado muito a relação do sono dentro do desafio de empreender, né? Porque hoje tá mais para tirar o sono das pessoas, né? Com todos os desafios externos que a gente vive. Mas a gente percebe que esse é um ponto comum, né, Davi, dos últimos papos, que é, não digo uma displicência, porque todo mundo valoriza, né? Mas tem um lugar de eu não consigo, dentro de todas as outras prioridades, trazer isso, né? Por exemplo, já são 6 horas agora. Você vai chegar molecadinha no pescoço, que é uma nutrição que é premissa, né? Sim. Que é a família, que é sua esposa Não, virando sócia melhor. também de uma iniciativa. Melhor Então coisa, é muito né? legal esse transbordo, né? Se o seu negócio abraça a família, nada melhor do que as coisas coexistirem, né? Mas o sono e o autocuidado que o Davi falou é um ponto legal. Você trouxe a meditação e a alimentação, né? Acho que você deve ter um olhar para o que você come também bem significativo, né? Com certeza. O Davi já é pai? Ainda não, tô ensaiando. Se casou, lua de mel, tá aí no processo, né? Mas cara, assim, esse tempo, né, com a família, né? A família foi um negócio que minha mulher trouxe muito. Assim, como o Aziz falou no início, minha mãe sempre trabalhou muito, né? Meus pais se separaram, eu fui morar num lugar, um bairro chamado Bairro Peixoto, é um subbairro de Copacabana, onde eu vivia muito na rua, né? Ali era um ecossistema legal. Mas com o casamento, né, com a Ju, agora empreendendo com ela, assim, ela me mostrou um negócio fantástico, que é isso, viver com as crianças o tempo inteiro, e isso é uma nutrição. O Aziz falou muito bem ali, não tem nada melhor, assim, eu não abro mão do meu tempo com eles, assim, não tem nada mais importante e nutritivo, assim, se eu fico 2 dias sem encontrar, assim, eu já sinto falta mesmo de vê-los e ter troca, ainda mais os meninos pequenos, assim, eu faço o que faço hoje com propósito, porque desde a paternidade, assim, você passa a sentir um negócio, não sei se todo mundo sente, mas eu senti muito e ainda mais eu que fui um ótimo egoísta durante muito tempo da minha vida, assim, você passa a amar alguém mais do que você se ama, né? Então isso é muito louco, né? E querer fazer isso aqui um lugar melhor, né? Não dá para deixar essa bagaça como tá para passar para eles, né? Então vamos arrumar a casa. Que legal, esse egoísta da própria. Achei forte isso, porque eu aprendi isso muito forte também na filantropia. Achei maravilhoso, até marquei como corte isso, porque a filantropia mostrou para mim que se não for para você primeiro, você não vai fazer bem pro outro. Não tem como. Ou você vai desistir em 3 meses de arrecadação. Hoje são mais de 2 anos de organismo solidário, entrega toda semana, entregando em Goiânia agora. Cara, então você precisa ter um chamado interno, porque isso não sustenta, né? E aí eu queria fazer um gancho importante. Seu avô é vivo ainda? Não, meu avô morreu em
Eu perdi meu pai muito cedo, né? Antes dele, filho único. Então, pô, depois que meu pai morreu, meu avô ficou muito mal. Acho que viveu mais uns 4 anos. Meu pai morreu em 2000, então meu avô morreu em 2004. Mas pensando assim sobre essa trajetória, é uma pessoa de um enorme significado aí. Eu ia fazer um convite antes de você falar, você é bom nisso. Dá uma sentada nos isquios, pezinho no chão, dá aquela fechada de olho de um final de tarde, de uma terça-feira, respirada fundo. E eu queria que você, convidando você, óbvio que tudo é um convite, se você pudesse falar alguma coisa para aquele cara que te deu aquela oportunidade de infância que talvez abriu um terceiro olho em você, o que você falaria para ele hoje? Essa é fácil, hein? Gratidão, com toda certeza, né? O que mais? Respeito por ser quem ele foi, todo o exemplo que ele passou aí pra gente, eu acho que também é uma bela palavra. Muito legal. Você vê, são os pequenos detalhes, né, do nosso sistema ancestral. Enfim, Sim, muito especial isso. com certeza. Muito legal. Papo chegando ao fim. Davi quer puxar mais alguma coisa antes da nossa rodada finaleira? Acho que a gente falou de várias coisas legais. Acho que já foi um ótimo episódio. Podemos fechar. Legal. A gente tem um processo de fechamento, Marcão, que você está acostumado, que é o nosso check-out de como a gente está se sentindo desse nosso papo. Eu sou o primeiro? Aqui você é o convidado, aqui você escolhe o que você quer. Você manda, Marcos. Não, eu fiquei muito amarradão. Te confesso que eu queria ter trocado um pouco mais sobre a vida do Davi também, mas acho que talvez esse não seja o lugar. Adorei te conhecer. Pô, a tua experiência aí também fala mais alto, né? O Aziz já é brother, já abracei, brindei, celebrei. Porra, espero construir outro negócio incrível contigo, Aziz. Espero te conhecer melhor, Davi, muito em breve. Não sei se no estúdio, aí em Ribeirão. Sei que aí tem um chopp bom, né? Tem um chopp muito bom, geladíssimo. Aprecio. Então, fica aqui meu check-out. Brigadaço, galera. Deixa eu já emendar aqui também. Todo esse tema... Teve uma frase, assim, do Marcos que foi bem marcante para mim, assim, logo no comecinho ali, você falou assim, eu me conectei muito com a terra. E aí eu fiquei assim, poxa, eu nunca pensei no lixo, a relação do lixo com a terra. Eu nunca tinha parado para pensar, né, que o lixo tem tudo a ver com a terra, porque a gente tira da terra e a gente tem que devolver para a terra, e devolver direito. E a terra, ela dá o alimento. E eu sempre me conectei muito com toda a questão do alimento. Mas eu nunca me conectei com a questão do lixo. Olha que coisa forte, assim. Eu fiquei muito mexido com isso, assim. Caiu umas fichas muito legais, assim, para mim. Então, quando eu penso... assim, na minha trajetória e o tanto que eu lidei com a alimentação e tudo, é muito maluco pensar que depois de sei lá, 10, 12, 13 anos que eu estou trabalhando com alimento que eu comecei a ver essa relação na conversa de hoje. Então eu saio daqui muito agradecido por ter tido essa conversa, assim, porque eu nunca teria imaginado isso, assim, de outra forma. E é muito trivial, se for pensar, né? É muito trivial. Mas você pensa que Mozart é trivial para alguns também, né, cara? Porra, mas lindo, adorei o que você falou. Que bom que a gente deixa uma semente aí de algo que tá aí pra gente ver, mas às vezes a gente não enxerga também. Muito legal. Eu saio nutrido. Acho que a palavra que mais ressoa aqui é um sentimento da relevância e da valorização do cultivo, né? Do cultivar as nossas relações, de cultivar o tempo das coisas, de cultivar os pequenos momentos, né? Os pequenos rituais. Nosso, por exemplo, foi uma desculpa verdadeira para estar mais perto de você, que é um cara que eu admiro tanto. Daqui a algum tempo, de alguns meses, anos, aonde a gente vai estar junto, de que forma?
seja eu e o Davi pelo Desnegócio, seja eu e você, Marcos, pela Let's Fly, seja coisas que podem surgir no meio da gente. Outros negócios, né? A gente nunca sabe. Mas tem essa... Quando a gente permite esse cultivo, né, que vai nascer uma praga. O que é praga? Até um sei lá, ou até um mato, né? Um mato, eu vi essa do jardineiro aqui, falou, mato só é mato só porque o paisagista não inventou nome de planta ornamental, porque senão vira planta ornamental. Então eu saio muito fortalecido com a relevância e a importância da gente cultivar as nossas relações, sejam elas entre pessoas ou sejam elas com algo maior com a terra, né? Então, puta papo legal, mais um Desnegócio entregue. Quem tá ouvindo, eu sempre gosto de reforçar. Tá curioso, quer conhecer mais o Marcos e todos os negócios que ele tá envolvido, fala com ele, seja hacker, invade, entre em contato com a Vide Verde. Se não conseguir, fala com a gente. Porque deixar de fazer negócio bom, aqui não para, tá? Aqui já rolou, já falo sempre a entrega da banana orgânica. Agora o Holistic está falando com a Zisu para fazer um negócio super legal. Aqui também é uma plataforma de desnegócio. Desnegócio nutrindo desnegócio, né? Então, tem esse espaço com a gente. E obrigado por ter segurado até o final. Sabe bem, quiser compartilhar para alguém que se conecta com o tema, seja pelo YouTube, ou seja pelo áudio, pelo Spotify, plataformas agregadoras, vale a pena, tá bom? Valeu, gente. Valeu, galera. Um abraço.